Conecta Entrevista de hoje recebe o economista Ricardo Buso. Ele vai falar um pouco sobre o cenário econômico do país e também a respeito das perspectivas para os próximos meses. Tudo bom? Tudo bom, Giovana. Prazer estar aqui com vocês. As perspectivas, nós vamos bater uma bola aqui, mas realmente está um cenário muito complexo que vale a pena a gente detalhar, sim. Tenho certeza que o espectador pode ter algum proveito. Ricardo, não é preciso ser especialista para saber que está tudo muito caro, né? Ao que se deve o aumento dos preços? Bom, nós temos uma inflação, ela é generalizada, sim, no mundo todo, mas aqui no Brasil ela tem um componente pior, né? Nós temos, entre as maiores economias do mundo, temos umas dificuldades a mais, né? Aqui, principalmente quando nós comparamos a taxa de juro, que já deveria ter dado algum respiro nisso, para a inflação que nós temos agora, né? Primeiro que nós temos uma guerra, né? Uma guerra que se alastra aí já por meses, e isso segura demais, principalmente alimentos, né? Produção de fertilizantes, isso traz incertezas que reflete no preço. Claro que também o cenário pandêmico ainda manda por conta da retomada, né? Os fatores estavam parados e a retomada tende a ser mais complicada mesmo. Mas ainda aqui o componente brasileiro é a incerteza econômica, também trazida por um cenário eleitoral, e as contas públicas, que isso mexe bastante com a taxa de câmbio, chamado dólar, que as pessoas gostam de falar, que é a base de importação e reflete sim nos preços finais, principalmente das chamadas commodities agrícolas, né? Aquelas mercadorias padronizadas que são cotadas internacionalmente e sofrem interferência do câmbio. Então, é um conjunto de fatores que parte para um cenário de difícil saída, até porque no Brasil a parte mais difícil é a nossa memória inflacionária, né? Quem conhece, quem já é um pouco mais velho, como eu, sabe da memória inflacionária que nós temos dos anos 80, principalmente da hiperinflação, que diferente dos outros países, nós temos um hábito muito forte da indexação. Então, independente se o mercado está disposto a pagar ou não, os preços são automaticamente corrigidos. Então, a saída de inflação do Brasil é sempre mais demorada que de costume. Para as pessoas entenderem melhor, o que é a inflação? A inflação ela é um descontrole quando nós temos uma procura que supera a oferta. Isso não necessariamente quer dizer que tem muito dinheiro na praça e todo mundo quer comprar, mas por outro lado ela pode significar que a produção está emperrada, pode ser gargalos de infraestrutura, gargalos logísticos, que dificultam a chegada ou o fornecimento da mercadoria para o consumidor e causa esse descontrole. A gente pode linkar essa inflação à pandemia, porque muitos setores ficaram paralisados durante esse período. Sim, nós podemos ligar à retomada da pandemia, tá? Mas nós temos que retomar um histórico importante, que no auge da pandemia, aqueles países que tomaram as medidas mais drásticas, com mais rapidez, o exemplo maior é a Nova Zelândia, né? A pandemia no mundo, ela começou no início de 2020 e no fim de 2020, quando estava todo mundo fechado, a Nova Zelândia já estava trabalhando normalmente, não tinha mais nada fechado, só restrição de visitas, né, para o país, porque ele confinou mais cedo, ele fez o que precisava antes, então a economia respondeu muito mais rápido que os demais. Então, em geral, os países que foram mais enérgicos, mais rápidos na resposta, saíram primeiro e esse desequilíbrio hoje é menos acentuado. Ricardo, o aumento da inflação é responsável pela diminuição do poder de compra das pessoas? Sempre, porque é uma perda de capacidade de compra. O que eu ganho hoje, o que eu recebo hoje, no fim do mês, ele compra um pouco menos do que comprava no início, né? Quem se lembra da década de 80 vai lembrar da remarcação ao longo do dia. No mesmo dia, você perdia poder de compra. Estamos muito longe desse cenário, mas à medida que foge da meta de inflação, essa é a perspectiva. Se a gente olhar para o futuro, quais que são as perspectivas de inflação para os próximos meses? Olha, nós precisamos lembrar que algumas medidas do Banco Central, a principal medida que o Banco Central tem para controlar a inflação,
é a taxa de juros. E ele vem subindo recorrentemente a taxa de juros, né? Saiu de um patamar muito baixo, abaixo de 5% que o país tinha, hoje já na casa de 12%, 13%. Só que a macroeconomia ela funciona como um transatlântico. Você manobra agora para ter o efeito da manobra daqui cerca de 6 meses. Então, nós temos ainda uma boa escalada de juros para chegar e controlar a inflação, né? No curto prazo, essa medida dos combustíveis, que depois nós podemos falar melhor do ICMS, no curto prazo, emergencialmente, ela dá uma acalmada também. Então, até o final do ano, ela entra numa descendente, né? Numa trajetória descendente, mas ainda muito distante. Hoje, ela está na casa de 11% acumulado nos últimos 12 meses, ela deve chegar a finalizar 2022 na casa de 8%, mas a meta de inflação é de 3,5%, então está muito distante. Mas nós temos alguns choques ainda no país que deve fazer retomar pelo menos o receio. Então, é algo que não está confortável dizer, olha, nós vamos poder privilegiar a atividade econômica, vamos poder voltar a baixar juros porque a inflação está voltando. Não tem essa tranquilidade ainda. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com juros altos por um bom tempo. Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco sobre PIB e também sobre o preço dos combustíveis. A gente volta já. Voltamos e o Conecta Entrevista de hoje recebe o economista Ricardo Buzzo. Ricardo, outro produto, né, que tem tido um aumento muito grande de preços é o combustível. Como que esse preço é definido? Bom, desde 2016, salvo engano, a Petrobras tem uma política de preço que é paridade com o preço internacional. Então, tem um conjunto, não só o preço de petróleo, mas petróleo e câmbio e dólar, que define esse preço para chegar no Brasil. Qual é a questão? Seria muito fácil falar, não, abandona a política de paridade, porque simplesmente nós produzimos aqui. Mas o país, ele produz algo que ele não consegue refinar pelo parque de refinaria. Então, ele exporta esse óleo bruto, esse óleo mais pesado que ele produz e importa o que ele consegue refinar. Em geral, no Brasil hoje, cerca de 30% a 40% da gasolina, principalmente consumida no país, ou não foi produzido pela Petrobras ou foi importado, não é um monopólio como pensam. Então, se abandonar a política de paridade de preços, o que acontece? Quem importa fica desestimulado a importar, porque no mercado internacional ele pode vender lá fora, isso está mais vantajoso. Se isso acontecer, a Petrobras hoje tem uma defasagem no abastecimento dessa ordem de 30%, pode faltar combustível. Esse é o maior problema de abandonar a política de paridade, sem contar com os efeitos. Mas o que diz a política é que dessa formação de preços, periodicamente a Petrobras atualiza, repassa às refinarias, que repassa ao consumidor final e chegou nessa escalada que nós vimos por conta dos conflitos geopolíticos, da retomada econômica mundial, que acelerou demais o preço do petróleo, né, cotado internacionalmente nas bolsas de Londres e Nova York, dependendo do produto. E aí nós somamos a nossa situação econômica, a nossa situação fiscal principalmente, que trouxe uma disparada do câmbio. Então, o conjunto petróleo, que é a matéria-prima da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, mais câmbio, chega a esse preço explosivo por conta da política de paridade de preços com o mercado internacional. Qual é o problema disso, né? Em tese é muito bonito, né? Você dizer que a companhia está seguindo a política internacional, o que acontece, mas nós estamos expondo a população brasileira que tem uma capacidade de pagamento muito menor do que a de outros países desenvolvidos e também sofre com uma política de muitos e muitos anos de infraestrutura caótica, que toda a nossa matriz de transporte depende praticamente do modal rodoviário. Então, a ilusão achar que a inflação de combustíveis ela atinge simplesmente quem tem carro. Não, ela atinge aquela pessoa que nunca teve a perspectiva de ter um veículo, mas precisa comprar alimento por conta
do frete que chega para ela. Então, é muito cruel para as nossas condições sociais do país hoje submeter a população a essa política de preços internacionais que depende de interesses econômicos, principalmente da OPEP, aquele cartel que congrega os grandes exportadores de petróleo do mundo. Recentemente houve uma diminuição desses valores devido à diminuição do ICMS, né? Sim. Essa medida é eficaz para controlar o preço dos combustíveis? Não, a medida é bem caótica, é absurda, podemos dizer, porque não vai na raiz do problema, né? Ele simplesmente tira dos estados, ele chegou a um teto, né, de alíquota de ICMS para os estados, e o que isso vai acontecer? O ICMS, por exemplo, no estado de São Paulo, acho que quase 80% da arrecadação vem de ICMS, e os estados têm suas obrigações, têm seus compromissos. Então, em linhas gerais, nós estamos tirando de educação, de saúde, para colocar no combustível fóssil, né? E isso vai na contramão do mundo, porque qual é a tendência mundial hoje? A tendência é sobretaxar o combustível fóssil por conta do aquecimento global, para buscar outras alternativas. Por exemplo, nós temos a tecnologia do etanol, um combustível muito mais limpo, e tantas outras por aí. Então, é uma medida que é temporária, porque se continuar essa escalada de preços de petróleo e de câmbio, logo isso vai voltar, porque não está na essência do problema, fomos uma medida paliativa. Ricardo, ainda falando sobre medidas adotadas pelo governo, a gente está gravando esse programa no dia 14 de julho e acabou de ser aprovada em primeiro turno a PEC Kamikaze. Qual que pode ser o impacto da aprovação dessa PEC para a economia do país? Olha, primeiro que ela bula, né, a legislação eleitoral por um estado de emergência muito questionável, não poderia ter esse tipo de benefícios nesse momento. E o grande temor do mercado, porque nós estamos vendo essa disparada recente do dólar, né, que chegou no patamar mais alto do ano agora, é com as contas públicas, né? Em tese, furaria o teto de gastos, que é um dos pilares aí do que o mercado se apoia, e a consequência imediata disso é fuga de investimentos. Fuga de investimentos reflete no câmbio, taxa de câmbio reflete na inflação, reflete no preço de combustíveis, e vai gerar uma herança bem complicada para o próximo governo, seja quem for. Nós podemos falar que a gente gasta agora e paga a conta ano que vem? Exatamente. A conta vai chegar e vai chegar rápido, porque além da compensação necessária, nós vamos ter que tratar com uma desconfiança do mercado internacional que abalou bastante. Ricardo, nos últimos dias a gente teve uma previsão de aumento do PIB. Ao que se deve isso? Principalmente por conta dos incentivos fiscais, né? Nós tivemos também perspectiva de saque de fundo de garantia, elevação de programas sociais e a retomada da economia, sobretudo ainda efeitos do isolamento, da flexibilização e isolamento social. O setor de serviços ele tem puxado essa perspectiva, eventos voltando, tudo isso movimenta bastante a economia e traz um alívio significativo. A grande preocupação do país com o sustento disso agora é a matéria fiscal, em relação às contas públicas, muito relacionado a essa PEC Kamikaze também, que põe uma interrogação aí substancial, uma interrogação expressiva na sustentabilidade do movimento. Nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar mais sobre as expectativas para o futuro e também sobre a região metropolitana de Piracicaba. A gente volta já. Voltamos com o Conecta Entrevista e hoje nós estamos falando um pouco sobre economia. Ricardo, ao mesmo tempo que houve essa previsão de melhora do PIB para este ano, para o ano que vem a expectativa é de queda. Ao que se deve isso? São essas antecipações que nós estamos assistindo, né? Antecipações de benefícios fiscais, 13º do setor público que já foi antecipado, saque de fundo de garantia, tudo isso movimenta a economia, mas joga uma conta para o ano que vem.
e aí nós não temos mais o benefício da retomada, por exemplo, do setor de serviços, com os eventos. Isso já vai estar na conta e deixa de ter esse movimento favorável que chega nesse ano. Vamos parar de falar um pouco agora sobre política nacional e vir aqui para a nossa região. Araras faz parte da região metropolitana de Piracicaba. Qual que é a importância dessa reunião entre as cidades para o desenvolvimento regional? Olha, o conceito da região metropolitana, ele está intimamente ligado às sinergias, né? A busca de soluções consorciadas. Por exemplo, os municípios, não só Araras, mas outros municípios, têm problema de aterro sanitário, de disposição de resíduos sólidos. Isso pode-se pensar numa solução consorciada, né, para ficar evitando viagens de lixo, despesas demais. Soluções de saúde, por exemplo, na região de Piracicaba, direcionado na Diretoria Regional de Saúde 10, né, que é de Piracicaba. São soluções que, conhecendo melhor as particularidades de uma população que tem suas semelhanças e necessidades, saem soluções mais otimizadas, né? E tudo isso precisa aprimorar ainda, porque é tudo muito recente. E diferente de outras regiões metropolitanas, isso a gente discute muito no Parlamento de Piracicaba, para o qual eu trabalho, Parlamento Metropolitano. A região metropolitana de Piracicaba, ela foge daquele conceito tradicional de cidades, de municípios mais próximos, de integração municipal. E para isso, porque nós temos distâncias muito grandes entre os municípios. São municípios com zonas rurais enormes, né, fronteiriças. Para chegar de um município a outro, você tem viagem. É diferente, por exemplo, aproveitando a penetração da TV Conecta, da região metropolitana de Campinas, onde está Olambra, Jaguariúna, que chega ao sinal da TV Conecta. Ali, por perímetro urbano, você passa de uma cidade para outra. Aqui, para nós, é diferente. Então, o que nós precisamos? Trabalhar o que já tem na outra região metropolitana de Campinas, que é o transporte intermunicipal, né? Subsidiado. Isso faz com que uma mobilidade maior favorece o consumo de massa, né? Nós precisamos aproximar essas populações, aproximar os perímetros urbanos. Vamos dar um outro exemplo onde chega o sinal da TV Conecta. Se nós tomarmos a cidade de Araras. A cidade de Araras hoje tem 137 mil habitantes. Se eu pegar a cidade de Mogi Guaçu, Mogi Guaçu tem acho que 154 mil, só que tudo muito próximo, né? Nós temos 137, 154, não é tão maior. Só que ela se conurba, o perímetro urbano dela junta com o perímetro urbano de Mojimirim e de Estivajebe, que forma uma massa de 250 mil habitantes. Então você acaba tendo uma infraestrutura maior, você pode ter atração de shopping center e tudo mais, porque tem uma população ali pronta para usar esses serviços. A nossa não. A nossa, por esse isolamento, ainda nós precisamos de incentivo para nos aproximar, para formar uma massa de consumo maior, para ter uma perspectiva de desenvolvimento econômico por esse vetor do consumo de massa também. Mas é algo muito proveitoso, certamente, se pensar metropolitano, essa maneira nova de juntar forças. Para as pessoas entenderem melhor, os integrantes dessa região metropolitana, do Legislativo e do Executivo, se reúnem para discutir problemas e soluções? Sim, creio. No Legislativo, eu sei que mensalmente o Parlamento Metropolitano de Piracicaba se reúne todo mês numa cidade, e o Executivo tem o Conselho de Desenvolvimento, que acho que está mensalmente também, para reunir, para entender as demandas e para juntar forças, né? Buscar sinergias onde pode ser melhorado em conjunto. Ricardo, de dentro dessa região metropolitana, das pessoas que discutem isso, o que você vê que é foco aqui para a nossa região? Olha, essa questão do transporte, né? Um transporte metropolitano subsidiado é uma grande necessidade por conta dessas distâncias que nós estamos comentando, mas as maiores demandas, pelo menos do parlamento que eu posso acompanhar, são sempre demandas de saúde e demandas de rodovia, de manutenção de rodovia, de tarifas de pedágio. Esses são os assuntos sempre em maior destaque. Para a nossa região, quais que a gente pode definir que são as perspectivas, as expectativas de crescimento para os próximos meses e anos? Olha, nós estamos dependendo bastante do cenário nacional.
Porém, a região metropolitana de Piracicaba, ela tem uma participação do PIB agrícola muito maior na economia, muito maior não, significativamente maior que outras regiões, como a de Campinas, por exemplo. E a agricultura não parou, né, na pandemia. Então, nós temos uma sustentabilidade, nós temos uma estabilidade um pouco maior. Por conta disso, nós acreditamos que os impactos ainda por vir desse período parado aqui podem ser menos graves. Para as pessoas, né, falando sobre economia em geral, que dica você daria para se organizar nas finanças e sobreviver esse período difícil? Primeiro, trabalhar com orçamento doméstico, né? Conhecer exatamente as suas receitas, as suas despesas e buscar cortar custos, até para termos uma maior definição, principalmente de um próximo governo, seja qual for, para entender os rumos. O maior conselho é se conhecer, conheça as suas finanças. É momento de arriscar? Não, eu acredito que não. Há quem diga que a bolsa está barato, mas ainda tem muito para acontecer. É preferível parcimônia e eu acredito que o momento é de conservadorismo. É isso, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. O Conecta Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.